Mestre amado Jesus, luz de nossas vidas, Senhor, agradecemos pelo Teu amor, agradecemos pelo Teu auxílio, pelas forças para recomeçar, agradecemos pela oportunidade da reencarnação, pela família, pelas mães, pais, irmãos e irmãs. Se não fosse pela bondade de nosso Pai Celestial, nem sequer existiríamos. Que possamos sempre nos lembrar disto, pois a cada momento devemos dedicar nossas vidas a Ti, nosso melhor íntimo. Ajudai-nos, Senhor, a aprender com Tuas palavras, a confrontar-nos e a conhecermos a nós mesmos, a fazermos o bem e lutarmos contra o vício e o erro, contra a obsessão, em auxílio aos nossos irmãos e irmãs, com coragem e determinação. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Obrigado, Emanuel. Aqui nos Atos dos Apóstolos, né? Nós estamos naquele momento em que depois que se escolhe um novo apóstolo, Pedro, toma conta e assume a responsabilidade da nascente igreja cristã na chamada Casa do Caminho, perto de Jerusalém. Aconteceu algo semelhante ao que ocorreu em Pentecostes, né, cheio do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas. E cada pessoa, que ele cita vários, os babilônicos, os judeus que vieram da Capadócia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, da Cirene, cretenses, árabes, todos ouviram a partir da língua deles as explanações sobre a moral evangélica. E todos se maravilharam, não é mesmo? Outros, zombando, diziam que estão cheios de mosto. Ora, nesse momento, Pedro toma a palavra. E aí, através da palavra, ele vai explicar o que está acontecendo. E essa explicação é muito boa para a gente, tá? O mosto é o suco de uva antes da fermentação ou depois de fermentado, com pouco teor alcoólico. Mas assim, estavam dizendo que eles estavam bêbados, né? Porém, Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e escutai as minhas palavras. Nesse momento, os Espíritos nos informam que o Pedro estava usando a mediunidade em que ele falando na língua dele, todos entendiam na própria língua. Ele falava não somente aos judeus, mas ele falava também aos de outros países, né? O nome dessa mediunidade é xenoglossia, xeno de estrangeiro, glossia de língua, de linguagem. E a mediunidade que ela foi estudada, ela deixou as pessoas espantadas, numa palestra do Divaldo, no Canadá, em que ele foi chamado pela universidade, eu não posso agora, eu não me lembro qual universidade, não sei se foi de Toronto, em que ele falava em português e todos entendiam na sua língua. Então, o Divaldo foi estudado pelos pesquisadores dessa universidade e depois ele ganhou o título de doutor notório saber na universidade canadense. Então, a mediunidade do Divaldo foi estudada lá. Ele representou ali
nos tempos modernos o que aconteceu com Pedro. Então, Pedro falava para os judeus e para os de outras línguas, e todos, provavelmente, ele falava em hebraico, e todos entendiam na sua língua. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. A primeira hora do dia é a sexta, a segunda é a sétima, a terceira é a oitava. Então, 6 para 7, 7 para 8, 8 para 9, né? Entre 8 e 9 horas da manhã. Aí ele está dizendo assim, nessa hora ninguém bebeu o suficiente, ninguém saiu para beber, para estar bêbado. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Foram vários os profetas que previram esse momento. Joel foi um deles. Joel 2:28, que ele fala sobre essa profecia que o Pedro está falando. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens verão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. O próprio Cristo falou sobre isso para os tempos de hoje. Olha como que os estudos casam, né? Nós acabamos de fazer o estudo do Livro dos Espíritos, de segunda vista, e nós falamos que boa parte das crianças consideradas com altas habilidades hoje tem mediunidade. E aqui o Cristo previu isso, e os últimos dias também são esses. Lembra que esses últimos dias estava acontecendo com o povo que veio do outro planeta, né? Do planeta do sistema de Capela, que estavam nos últimos dias da sua redenção na vida do Cristo. E para nós, filhos da Terra, os últimos dias dessa redenção idêntica está acontecendo agora. E mais uma vez, Deus derramou o seu Espírito para que os filhos profetizassem, os jovens tivessem visão e os velhos sonhos. Nos dias de hoje, em que a quantidade de médios é muito grande, nunca teve tanto laudo de crianças com altas habilidades, sensíveis, nunca tiveram tantos problemas mentais, porque no início do processo mesmo, as pessoas com a mediunidade não organizada, não educada, quando a mediunidade não está educada, os problemas mentais são constantes, depressão, ansiedade, TDAH, bipolaridade, e isso nunca teve tanto laudo de autismo, né, nessas coisas todas, vocês concordam? Então, isso está acontecendo também. Então, essa mesma situação que aconteceu naquela época, aconteceu agora. É claro que aconteceu até antes, na vinda do Espiritismo, os médiuns se espalharam pelo mundo todo, né? Nós temos aí mensagens no Livro dos Espíritos, no Evangelho, da África, né? Da Rússia, da Europa toda, dos Estados Unidos, até da Ásia, nós só não tivemos da América do Sul, que a gente sabe, talvez até tenha, né? Mas foi principalmente da Europa, na Alemanha, na Grã-Bretanha. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Isso ele está falando da mediunidade. A melhor maneira de nós levarmos Deus às pessoas é pela nossa transformação moral. Mas com a mediunidade a gente ganha muito. Por quê? Porque com a mediunidade nós podemos levar as palavras dos bons espíritos e tocar os corações de forma que a nossa condição material não permite. Então, o Espírito de Deus se derramando sobre os seus servos, é que o servo de Deus ele vai usar a mediunidade no bem, para fazer o bem. Tudo bem? Então vamos. E farei aparecer prodígios nas alturas, no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Ele está citando, Pedro, a profecia de Joel para aquele momento lá. E aquele momento ele chamou os fins dos dias. Olha olha a importância dessa parte
dos Atos dos Apóstolos para o entendimento das realidades espirituais. Por quê? Isso não seria a mesma coisa do fim do mundo através de vulcões, de lavas e de cataclismos? E aconteceu naquela época isso? O que era então sangue, fogo e vapor de fumaça? Eram as manifestações mediúnicas. O que se prevê então no Apocalipse para o fim do mundo agora, também é a mesma coisa. Deus ele fala assim: eu vou fazer a terra, depois eu vou destruir, porque eu estava brincando aqui de destruir a terra. Não funciona assim, né? As leis de Deus são perfeitas. Então, o fim dos tempos implica necessariamente um momento de transição profunda do espírito, em que acontecerão cataclismos, sim, como aconteceu agora o tsunami, os desastres ambientais radioativos, os terremotos, vulcões entrando em erupção, que o pessoal não previa mais, porque nem achavam que eles entrariam. Nós temos terremoto até no Brasil, que ninguém imaginava, no Chile, na Tailândia. Então, os fenômenos do derretimento das camadas de gelo polar, das neves eternas, que não são mais eternas, das montanhas. Então, esses cataclismos físicos acontecem, mas o principal cataclismo é o cataclismo espiritual. É aonde realmente vai ter fumaça, vai ter fogo, mas é o fogo da renovação, é a transformação do sangue, no sentido da intimidade do indivíduo, que o Cristo falou assim, comei e bebei, cortou o pão, esse é meu corpo, e o vinho, esse é meu sangue, que ele quis dizer a essência. Então, essas transformações dentro da alma são transformações em que os profetas e o Pedro está utilizando como algo assim bastante profundo, como se fossem grandes cataclismos. Então, se isso não aconteceu, Pedro cita aqui, olha o que Pedro fala aqui. Mas isto, aquilo que estava acontecendo naquela hora, foi dito pelo profeta Joel. Então, está acontecendo ali, naquela hora. E Pedro cita isso, ou seja, no fim dos tempos, no fim do mundo, está acontecendo isso. Mas a gente sabe que não aconteceu, a história nos diz que não. Não na forma material. Logo, eu tenho que olhar pela forma espiritual. Então, as pessoas que ameaçam o fim do mundo hoje, elas não conseguiram compreender essas pequenas nuances dos ensinamentos, porque não aconteceu naquela época. Agora está acontecendo, sim, mas não o suficiente para destruir a Terra. Não é isso que vai acontecer. A questão é a conversão íntima. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Aqui ele pode falar de várias maneiras. Mas o que ele quer dizer que o sol se converterá em trevas, a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor? Gente, vou usar a imaginação aqui. Vamos apagar o sol. Fazendo uma brincadeira aqui, só quem tem esse poder na Terra hoje é o Elon Musk, né? Mas olha só que coisa interessante. Como é que vai apagar o sol? Como é que vai converter em trevas? E naquela época converteu. E a lua virou sangue, você imagina? Seria bom para os hospitais, né? Que ia ter doação para todo mundo. Vai lá para a lua e traz a nave com sangue para doar para os outros, se não coagular antes. Então, se a gente for pensar bem, o que isso aqui quer dizer? O que é o sol? O sol é a base da vida. E ele se transformar em trevas é que tudo aquilo que iluminava a vida do indivíduo egoísta, vaidoso, orgulhoso, ele vai virar trevas para ele. Tudo aquilo que para ele era imaginação, ilusão, vai desaparecer. E aí sim, aquilo que ele adorava, vamos dizer assim, a lua foi adorada, né, por muito tempo, o sol também, aquilo que se adora, na verdade vai virar dor, sangramento, machucado. É preciso, então, que antes da renovação se faça o reerguimento do espírito pelas dores, pelas dificuldades que nós mesmos causamos. Aqueles que não causaram,
não sofrerão. Mas isso aí, para achar que na terra está difícil, né? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui vem a interpretação errada. Então, eu apronto, faço tudo errado, depois eu grito, Senhor, e o Senhor vem falar, você gritou meu nome mais alto. Venha você que tem um agudo melhor do que aquele que, coitadinho, é grave. Eu fico imaginando uns mudos, né? Coitado já vem mudo, não vai ser salvo. Mas, não, aí vai, meu pai, não vai ser salvo, não vai gritar o nome do Senhor. Então, nós precisamos começar a compreender as coisas de uma maneira muito mais profunda, muito mais espiritualizada. O que ele quis dizer? É a renovação espiritual do indivíduo. Invocar o nome do Senhor é aquele que, entendendo os seus erros, fala, Senhor, o Senhor é minha salvação. E agora eu vou trabalhar pelo bem. E não sair gritando como, olha que coisa fácil. Eu faço tudo errado, depois eu grito, Senhor, me salva, pronto, eu vou ser salvo. Né? A pessoa pode dizer, mas ela vai gritar da alma. É, mas é da alma mesmo. Só que a alma arrependida, não com a falsidade. Nós vimos, já foi explicado pela Maria e pelo Manuel, no livro que a gente estudou, o Nosso Lar, daquela senhora, né, que estava nas portas do Nosso Lar pedindo para entrar e clamando ajuda, gritando o nome do Senhor, né, falando o nome de Deus. Aí chega o chefe dos sentinelas e fala, olha, vocês estão vendo uma das piores vampiras que já passou por aqui, na minha época. Mas o que que ela tem? Cada pontinho negro nela foi um aborto que ela cometeu. Mas ela gritava o nome do Senhor. Então, esse gritar significa o arrependimento profundo do indivíduo. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Veja que nesse momento ele está separando os apóstolos e os discípulos dos israelitas. Veja bem o significado disso. Olha, agora a igreja que assume é a cristã. Essa é a igreja que assume. A igreja de vocês ficou. Porque o Cristo veio por vós, mas vocês não reconheceram. Ele separa. Ele não fala nós, ele fala vós. A este, sendo entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Então veja que ele coloca a responsabilidade nesses que provavelmente estavam dizendo que durante aquele processo mediúnico profundo, eles estavam embriagados, eles não tinham olhos de ver. Ao qual Deus ressuscitou, libertando-o das dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, porque o Cristo é o Senhor da vida. A profundidade disso é muito grande. Cristo é vida, então a morte jamais o reteria. Mesmo diante da infâmia criada pelos israelitas, principalmente aqueles com interesse, matando o corpo do Cristo, veio o significado profundo do poder de Deus. Vocês mataram o corpo e Deus ressuscitou esse corpo. Mas com significado espiritual, nós temos oportunidade de ressuscitar, de reencarnar, no sentido de renovar quantas vezes forem necessárias, até mais de uma vez por dia. Eu erro, eu me arrependo, eu recomeço. Se eu errar de novo, eu recomeço. E jamais parar de lutar, jamais parar de trabalhar para criar virtudes no nosso comportamento, para que essas virtudes sejam naturais, para que elas saiam da nossa boca, das nossas ações, dos nossos pensamentos, para que sejamos verdadeiros trabalhadores do bem. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. E aí o que que o Pedro fala? Pedro joga para eles e fala: vocês estavam esperando o Cristo, que vocês sabiam que viria da descendência de Davi. E o Cristo veio da descendência de Davi. Por isso que o Evangelho de Mateus começa com a descendência de Davi. E se vocês lembram disso, quem começou a estudar, o Evangelho de Mateus começa lá falando
sobre a descendência de Davi. E o Evangelho de Lucas vai mais profundo, ele começa em Adão, depois passa por Davi. Então já sabia que o Cristo era filho de Davi, até porque o cego que Jesus curou em Jericó, nós lemos essa mensagem hoje da Fonte Viva, ele falou, Jesus, filho de Davi, me cura. Quando o cego fala Jesus, filho de Davi, o cego está dizendo, eu reconheço que o Senhor é o Cristo, que era proibido de falar, porque quem falasse seria apedrejado. O Senhor pergunta, o que queres que eu faça? Eu quero ser curado. Então ele cura, imediatamente ele viu e ele diz, a tua fé te salvou. Então quando se fala filho de Davi ali, está dizendo, o Cristo veio e vocês mataram. Também estava escrito que o Cristo seria morto, mas é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda minha carne há de repousar em esperança. Ou seja, com a vinda do Senhor, o meu coração se alegra e a minha língua se exalta. E a minha carne repousa em esperança. O que significa? Que quando o espírito se liga a Deus, a carne sofre menos ou nós sentimos menos na carne. Isso aqui tem uma ligação direta com o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma lição do Espírito de Verdade, é a última lição do Espírito de Verdade. Essa lição, ela fala que o corpo tanto mais é profundamente golpeado, quanto mais profundamente sente o espírito. Então, o inverso disso é verdade, né? Recíproca. Então, assim, quanto mais o espírito está bem, menos o corpo sente. Eu vou colocar essa lição aqui. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Vai aparecendo aqui para mim, que é aonde tem o Espírito da Verdade falando, tá? E ali o Espírito da Verdade, ele vem trazer a confirmação do Consolador prometido. Então, o Espírito da Verdade chega e ele manda essa mensagem muito bonita em 1863. Eu vou parar de compartilhar aqui e vocês vão compreender bem essa situação através dessa mensagem lá do capítulo 6. Olha que mensagenzinha curta e bonitinha. Deus consola os aflitos, os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Então, aqui nesse mundo, toda a carne sofre. Aí, tomais, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento de dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate melhor, ele volta a falar do corpo. A alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto mais sofre, quanto mais profundamente o espírito é atingido. A Espírito da Verdade, Ave 1863. Veja como isso coincide profundamente com isso que o Pedro está falando. Por isso se alegrou meu coração e minha língua exultou, e ainda minha carne há de repousar em esperança.
coração bate melhor, a alma se asserena, quando nós tomamos por divisa abnegação e devotamento. Quando nós utilizamos quando nós fazemos crescer a humildade e a caridade dentro de nós. Então, é muito importante nós entendermos que a doutrina espírita é Jesus revivendo. As mensagens mostram isso claramente. Nós precisamos ter o coração aberto, a alma em condições de compreender essas verdades. Não obstante os jogos da inteligência nos mostrarem essa realidade, mais que isso é importante que os nossos sentimentos estejam ligados a essa realidade. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aqui ele está falando do próprio Cristo, né? Que Deus veio trazer o Cristo para ele diante das dificuldades que ele passou aqui por amor a nós. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Olha, quem são os caminhos da vida? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja como que Pedro absorveu profundamente os ensinamentos do Cristo. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está hoje a sua sepultura. E muitos achavam que Davi ressuscitaria como Cristo, porque ele foi o grande rei. E foi Davi e o filho de Davi, Salomão, que elevaram o povo de Israel à categoria de reino verdadeiro, principalmente com Salomão, filho de Davi. Então eles esperavam que Davi retornasse, mas ele fala, Davi morreu, foi sepultado. Está aqui a sepultura, né? Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Ou seja, o Cristo viria da descendência de Davi, por isso o fruto dos seus lombos. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo. Então não pode ser Davi, porque Cristo ressuscitou. Davi, a sepultura está lá. Você não vai achar a sepultura do Cristo porque o corpo não está lá. A sepultura onde o Cristo foi colocado, a pedra foi movida e o corpo não estava lá. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, dizendo que a sua alma não foi deixada no inferno, nem sua carne viu a corrupção. Por que nós falamos isso de novo? Por que nem a sua carne não viu a corrupção? Porque o Cristo, na sua perfeição espiritual, ele não sofreu machucado algum enquanto vive. Nada lhe aconteceu, ele foi preservado. E isso foi utilizado, né? Pelos místicos. E a lança que perfurou Cristo, na qual escorreu água dos seus pulmões, da sua costela, foi depois da morte dele. E depois que ele já estava crucificado. E foi falado isso, né? Vai ser falado aqui em João também, de que o seu corpo não sofreu corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que já pela destra de Deus, exaltado e recebendo do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Ou seja, tudo isso que aconteceu, ele trouxe vida, ele trouxe felicidade, ele foi crucificado, e o Espírito Santo, que são um conjunto de espíritos do bem que recebem as ordens do Cristo que trabalham na terra, se derramou sobre aqueles que estavam lá para falarem em línguas. É isso que vocês estão vendo, ele está dizendo. Porque Davi não subiu aos céus, mas disse, o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Diste o Senhor ao meu Senhor. Então é quando Cristo utiliza isso aí até para falar com os fariseus, né? Se vocês acham que é Davi, e que veio da descendência de Davi o Cristo,
Então, por que que Davi fala disso, Senhor ao meu Senhor? Como que Davi pode ser pai do Cristo em termos de autoridade, sendo que o Davi chama o Cristo de Senhor dele? Assenta-te à minha direita, que significa posição especial lhe foi dada, e foi dada pelo conhecimento do livro A Caminho da Luz, em que o Deus Pai deu ao Cristo a nebulosa derivada do Sol, da qual a Terra seria construída, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. E essa foi a promessa feita a Abraão. Ora, essa promessa, os teus inimigos são todos aqueles que não fazem o bem. Um dia a terra será um planeta de felicidade. Quem não faz o bem não ficará na terra. Quem faz o bem permanecerá na terra. Então, todos os inimigos estarão realmente aos pés do Cristo, porque estarão em adoração ao Cristo. Porque pelo amor de Deus, nenhum dos filhos de Deus não se recuperará e não será feliz. Apenas Deus dá aos seus filhos a possibilidade, através do livre-arbítrio, que eles escolham a hora em que eles querem fazer isso. O que os bons espíritos vêm é nos convidar para que a hora seja essa, seja o quanto antes, para vivermos mais felizes, para que nós sejamos gratos a Deus pela vida trabalhando pelo bem. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então veja que Pedro fala agora uma verdade muito dura para os israelitas, né? Aqueles que vocês crucificaram eram Cristo. E isso se viu pela ressurreição, pelas obras e agora, por derramar o seu Espírito sobre os seus servos. E ouvindo eles essas coisas, compungiram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Ou seja, assim que eles perceberam o erro que eles cometeram, não foram todos, mas ainda bem que enxergaram isso, se arrependeram. E aí eles perguntam: que faremos, homens e irmãos? Por que eles se arrependeram? Porque o termo irmão passou a ser usado pelos cristãos porque considera que Deus é pai de toda criatura. E aí, quando você chama o outro de irmão, você passa a representar que você é cristão, porque os cristãos chamavam os companheiros de irmãos. E aí você imagina que tem religião hoje que diz que se você não for daquela religião, você não vai ser salvo. Porque você não é filho de Deus. Para você ser salvo, você tem que ser filho de Deus, mas na concepção deles, ser filho de Deus significa ser daquela dita religião. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui nós temos, então, algo muito profundo. Arrependei-vos. O que acontece quando a gente desencarna? Vai para o plano espiritual. Chega lá, vai para o umbral. Olha novamente a doutrina espírita, contando esse versículo através de um livro inteiro, no nosso lar. Fiz errado, o que eu faço? Estou sofrendo, estou no umbral. Arrepende. Ora sinceramente. Aí, feito isso, imediatamente você se transforma? Não. Você vai, depois de arrependido, vai para um local para descansar, para ser tratado, você é convidado a trabalhar. Se o seu arrependimento é verdadeiro mesmo, de uma maneira mais profunda, você então aceita o trabalho, lembrando no livro Nosso Lar, que o André Luiz foi recebido pelo ministro. E junto dele tinha uma senhora que estava no nosso lar há muito tempo e não havia aceitado fazer os trabalhos. Ela aceitou, mas não seguia para frente. Então, o segundo passo do arrependimento, ela não foi. Iniciando o processo de trabalho, é pedido humildade e amor. O André Luiz, então, deu o exemplo.
Ele, como médico na Terra, chegou lá como um servo. Ele não servia para ser enfermeiro no plano espiritual, por não ter desenvolvido os dons espirituais. O que ele faz? Ele começa a limpar a sujeira do vômito dos pacientes. A partir do momento que ele mostra essa humildade, ele é aceito para fazer os trabalhos de auxiliar de enfermagem no plano espiritual no nosso lar. Depois de um tempo, ele começa a crescer e estudar. Aí é a terceira parte do arrependimento, a preparação, a organização para trabalhar pelo bem. Ele então vai treinando a trabalhar pelo bem, que a gente vai ver em todos os outros livros. No último livro, ele já é um mentor, ou seja, ele já era médico, mentor e já trabalhava pelo bem dos outros. E nisso ele planejava a reencarnação. Aí na reencarnação ele vem para mostrar se o arrependimento foi verdadeiro, num nível mais profundo, que é, de fato, eu arrependi, eu me tornei humilde, eu entendi a vontade de Deus, eu me planejei, eu me organizei junto com os bons espíritos, estou reencarnando. Agora chegou a hora de ver se o arrependimento é verdadeiro, fazendo a vontade de Deus, e não caindo novamente nos mesmos erros. Nós temos 13 livros trazidos para representar esse versículo. O que eu faço? Eu vi que eu estou errado. Arrepende. E você batizado, o que é o batizado? É a renovação, eu vou renascer. E o símbolo do batismo é isso, é o renascimento. Só que esse renascimento é da alma e do espírito. Aquele que não nasce da água e do espírito não pode ver o reino de Deus. É necessário que a gente reencarne e que a gente recomece, sempre. Porque batizado e renascido, o pecado só vai ser perdoado depois dessa última fase em que você reencarnou, e depois de arrependido e ter passado por todos esses processos, você não comete mais os mesmos erros e trabalha contra os erros que você cometeu, auxiliando o irmão. Aí os pecados serão perdoados. Nesse processo do pecado ser perdoado, eu começo a receber os dons do Espírito Santo, os dons dos bons espíritos para auxiliar meu semelhante. E aí eu vivo em processo de trabalho em que o arrependimento real começou e eu continuo a trabalhar pelo bem para ser chamado filho de Deus. Porque a promessa vos pertence, a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. A todos aqueles que buscar, que clamar o nome de Deus, com fé e arrependimento, é aceito no reino dos céus. Com muitas outras palavras, testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Queria parar um pouquinho aqui e tornar essa pergunta aqui voltada para o nosso comentário, para todos nós aqui. A geração que a gente vive é perversa? Sim. Não individualmente, mas eu acho que como um coletivo nós somos, porque existe muita maldade ainda no coração do homem, mesmo aqueles que às vezes se fazem passar por bons, eles ainda trazem dentro deles um pouco de orgulho, um pouco de vaidade, disputa. Não sei se eu estou certa, mas é a minha maneira de ver. Sim. Então, o que a gente tem que fazer em relação a isso? Nos salvar. Exato. Salvar dessa geração. Como é que a gente se salva dessa geração? Fazendo o que a geração faz ou nos arrependendo e trabalhando pelo bem? Entende a questão? Veja como isso serve para nós. Olha como isso é moderno. Com muitas outras palavras, testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Não faça o que os homens dessa geração estão fazendo. Seguir o Cristo.
de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se à igreja quase 3.000 almas. Alguém percebeu que são 3.000 almas, não necessariamente 3.000 encarnados? Que junto com o arrependimento do encarnado vieram vários desencarnados arrependidos? Vocês acham que sem microfone era possível que Pedro falasse ao coração de 3.000 almas naquele momento? 3.000 encarnados naquele momento? Por mediunidade, sim, mas o significado é mais profundo. O significado é muito mais profundo. As legiões de obsessores desencarnados, né? Tem obsessor encarnado. Eles também receberam a palavra e no arrependimento de um de lá ou de cá, ou dos dois juntos, eles se agregaram à igreja nascente. Aí a importância dessa igreja, das pessoas que vão trabalhar no bem se juntarem para fazer o bem, não viverem isolados. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, que era cristã, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Vocês acham que alguma casa naquela época caberiam 3.000 encarnados? Me fala assim, ó, vamos fazer uma instituição agora para caber 3.000 encarnados. Compreenderam a dificuldade? Vocês imaginam aquela época? Então, eles estavam falando de quê? Estavam falando dos encarnados e desencarnados. Na nossa interpretação. E em toda alma havia temor e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos. Olha aqui que interessante. Que doutrina que vocês acham que era essa aqui? A do Cristo? É, isso não é a própria doutrina espírita hoje? Sim. Então, o que nós devemos entender de forma muito profunda e com muita responsabilidade é que nós somos herdeiros da doutrina dos apóstolos. Devemos viver na comunhão, na partilha do pão e das orações, na comunhão de bons pensamentos, na partilha do pão espiritual, orando uns pelos outros para o fortalecimento da nossa alma no trabalho do bem. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Significa que, qual o significado profundo desse parágrafo? Vocês conseguem compreender? Da afinidade de vibração? Sim, mas em termos daquilo que, para poder atingir o plano espiritual, o que a gente tem que vencer? O egoísmo, né? O apego aos bens materiais. Quem é apegado aos bens materiais tem tudo em comum? Não. Entende? Então aqui está dizendo, ó, aqueles que eram apegados, os judeus, ao dinheiro, às riquezas, à corrupção, eles foram para lá e tinham tudo em comum, ou seja, eles pararam de ser apegados aos bens materiais. Olha como que isso se reflete embaixo. E vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. Perceberam? Entendi. Tudo em comum seria propriedade em comum. É, significa que eles deixaram de usar os bens materiais de forma egoísta. Compreende?
que é uma das bases do ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está em condições de fazer oração, Maria? Estou. Então faça para nós aí do hospital. Deus nos abençoe, a todos o nosso carinho e até os nossos próximos dias de estudo. Querido Mestre Jesus, agradecemos ao Senhor pelo ensinamento profundo do Evangelho que o Senhor nos deixou, juntamente com os apóstolos, os espíritos abnegados e missionários do Espiritismo, Allan Kardec, Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz e tantos outros que trazem para nós a alegria de uma reunião em busca desse conhecimento profundo da nossa realidade espiritual. E agradecemos ao Senhor pela oportunidade de buscarmos mais uma vez o arrependimento a todo instante das nossas faltas. E do arrependimento, a força de lutar contra o mal que existe em nós e a passagem no bem como recebedores da dádiva e da responsabilidade de repassar essas bênçãos aos outros, a todas as pessoas com quem entramos em contato e a nossa influência no mundo, que ela se torne cada vez menos cheia do nosso eu, dos nossos personalismos e egoísmos, mas que aprendamos então a viver em comum, a trabalhar pelo bem de todos, a nos resignarmos perante as dificuldades e a trabalharmos em abnegação e sacrifício em favor dos que nos cercam, que necessitam do nosso apoio e da nossa ação não egoísta. Nosso muito obrigada, Mestre, por tudo. Tá falando mutado.